Fala, corpo docente de todo o Brasil. Eu sou a Sabrina Jardim. Sou a Tatiana Santos. E hoje, no Sala Aberta, a gente vai conversar sobre essa série, Tati, Adolescência, da Netflix. Nossa, dá até arrepio, né? Dá um até arrepio. arrepio. Para quem não sabe, tanto a Tati quanto eu temos filhos adolescentes, filhos únicos, adolescentes, nessa mesma idade que o Jamie, né, que é o personagem principal da série, tem. E, além de tudo, somos professoras, né? Eu de pré-adolescentes, tu de adolescentes. A gente está né, bem imersa nesse mundo, né? Esse é o nosso mundo. Exatamente. Diário. Então, Tati, a gente resolveu fazer essa conversa a respeito da adolescência, né? Falando assim um pouco do que era a geração que a gente conhece, que a gente viveu. Não estamos tão longe assim, né, da adolescência, a gente se lembra, né? Somos jovens ainda. Jovens senhoras que se lembram ainda da sua adolescência. E a gente tem essa característica de, além de lembrar, comparar também bastante, né, o que era e o que é hoje a adolescência. E acho que é bem por aí que a gente vai começar, né, dando essa explanada do que era e como é que está hoje em dia o adolescente. É diferente nessa um pouco mais pesada a exposição. Sim. Nós não tínhamos, como eu comento, às vezes a gente vai conversando, já falou que maravilha. Sim. Nós não tínhamos as redes sociais, porque não ficava lá, né? Não ficava exposto, que aquilo, né? Aquela história não ficava gravada. E hoje, os adolescentes aí, eles atravessam com a exposição, com a rede social, sim, muitos desafios. Sim. E muitas vezes acabam se metendo até em encrenca. Sim. Em função disso, né? Uhum. Até queria chamar a atenção e falar, porque esses tempos eu vi, eu acho que foi num podcast, não lembro, se eu lembrar depois eu até vou deixar na descrição do vídeo o link, mas eu ouvi alguém comparando que os adolescentes hoje em dia se comparam muito porque a rede social faz com que tu viva uma vida fantasiosa, né? Quem sou eu no Facebook e Instagram e quem sou eu na vida real? Que eles se comparam muito e que antigamente não havia isso. E aí essa pessoa falou, e eu concordo com ela, discordamos de que não havia uma comparação, porque quem nunca quis ser uma capa da Capricho? Exatamente, né? Nossa, quem nunca? Quem nunca quis ser uma garota verão? Uma Paquita da Xuxa. Uma Paquita da Xuxa. Com então, certeza. Eu lembro das capas, eu lembro da gente tentar se comparar, realmente, o mundo da Xuxa era um mundo que excluía realmente, né? E a gente se comparar muito com essas pessoas das mídias, né, da TV, e se achar. E eu lembro de eu imitar penteado das Spice Girls, usar roupa, tentar imitar Britney Spears, tudo isso. Lembro como eu era ridícula quando eu fazia aqueles penteados que eu não imaginava que ficava daquele jeito. Enfim, graças a Deus não existia as redes sociais. Para ficar gravado. E hoje, não. Hoje se tem meme a todo momento, sim, se tem, né? Inclusive ontem passou aquele especial de 60 anos da Globo, eu achei muito engraçado, porque a Nazaré foi uma. Nazaré tem memes incríveis, tem muito meme em cima. Sim. Hoje até nós comentamos na escola. Sim. E tu lembrou aquele que é muito famoso, né? Dos numerozinhos ali, dos cálculos. Então hoje tudo vira meme, tudo é exposto. Mas eu também concordo contigo que nós passávamos... Sim. E muito, sim, bullying, por exemplo. Sim, a diferença talvez esteja nisso, que hoje em dia as coisas são rápidas. Então, assim, e passam rápido errou também. Hoje, todo mundo está sabendo hoje mesmo. Isso. E passa muito rápido. Amanhã já é outro erro, já é outra pessoa. E o jovem, o adolescente, ele tem que lidar com esse turbilhão de emoções que ele vai, e está sempre indo. E sempre se refazendo naquele mesmo turbilhão, né? Exato. Coisa que a gente lidava com aquele
com aquele bullying. Eu sofri muito bullying por causa da psoríase. Eu tenho psoríase. Hoje estou fazendo tratamento, inclusive. Um beijo pro meu dermatologista, Dr. Victor Kosminski. Tá super eficiente. Nossa senhora, pela primeira vez eu tô me sentindo, olha, pessoal, tô me sentindo bem até, tô com os braços de fora. E isso é um problema para mim hoje ainda. Então, assim, antigamente era um problema terrível. Eu não conseguia falar a palavra pereba. Eu não conseguia. Porque eu era chamada assim. Eu era chamada de perebenta. E eu não conseguia falar essa palavra. Nossa. Dava um nó, engasgava. Eu não conseguia falar ferida. E as pessoas me perguntavam muito sobre isso. Então, era um bullying nesse sentido. Para mim, não era esse o nome, né? Eu não usava essa expressão, sim, bullying, né? Hoje que a gente fala, assim, bullying na escola, que a gente tem essa orientação e até um estudo mais aprofundado sobre isso, porque as coisas aconteciam de forma natural, nós tínhamos que lidar muitas vezes com uma tristeza maior, quase beirando uma depressão, que lá era uma tristeza. Sim. Então, hoje é tudo mais tristeza para nós, né? Para os pais era uma frescura, né? Era falta de laço. Exatamente. Era a falta de ter o que fazer dentro de casa. Sim. O que naquela época, ou pelo menos da forma que fomos criados, fez com que a gente conseguisse criar essa casca, né? Essa coraça. Fortalecesse. Exatamente. E hoje em dia eu me vejo, inclusive analisando desde que o Arthur nasceu, andando, eu lembro dele caminhando, começando a caminhar, e eu e o Léo, meu marido, a gente andava assim, ó, protegendo ele para não cair. E aí, pessoas, até da família, falavam, quem sabe vai lembrar, falavam que a gente protegia demais, eles imitavam a gente e davam risada. Mas o meu filho nunca caiu, nunca abriu a cabeça, nunca teve um roxo. Foi quando eu deixei de fazer isso que ele teve o primeiro machucado. Primeira festinha de aniversário, que eu não fiquei na volta, o Arthur, que uns 4, 5 anos, quebrou o braço, assim. Tombo bobo e quebrou o braço. Mas talvez seja isso também, né? A gente não dá chance para o jovem, desde o início, cair, machucar, e levanta e aprende com o tombo. Eu sempre fui muito protetora também. Sou desse teu time, assim, quando fui mãe, meu Deus, assim, e mesmo cuidando, ainda aconteceu algumas peraltices aí, que a Laura, inclusive, levou pontos e trincou um osso, caiu do carrinho, coisas assim. Eu e o marido termos que ir de madrugada para a PUC para fazer exames, porque... Mas, realmente, eu questiono isso, porque eu tenho uma amiga que também super protege, e às vezes eu fico, tá certo, tá errado, não é como, porque é difícil opinar, né? Na maternidade, como eu digo, é muito difícil, né? Eu descobri em cada fase, assim, né? A minha mãe falando da adolescência. Pois é, mas é que vocês não vêm com manual. Depois eu me tornei mãe. Quem disse que tem manual para ser mãe? Não né? tem. E aí agora cuidando e criando um adolescente também. Cadê o manual? Exato. Eu sempre vi assim como uma função mais complexa e difícil na vida. E eu comento isso com a minha mãe até hoje. Eu digo, não tem manual, tu quer acertar, muitas vezes tu erra querendo acertar, muitas vezes tu é incompreendido, e nessa fase em que nós estamos também, eles estão saindo de serem crianças e estão naquela fase da adolescência em que eles acham que sabem tudo sobre a vida, e aí tu quer dar um direcionamento, mas ao mesmo tempo tu tem que deixar eles crescerem, formar o próprio pensamento. Então, olha, é bem complexo, é bem difícil. Eu vejo assim como bem difícil. Fico ali com a cabeça que nem a Nazaré. Pensando, meu Deus, e agora? E essa questão do bullying que você falou antes, um pouquinho, eu também sofri muito bullying, porque quando eu era mais nova, no ensino fundamental, então, que é onde a gente trabalha, o que acontece? Eu era muito magrinha. E aí hoje eu até brinco com os alunos, que eu daria tudo para ter aquela coxa bem menor do que eu tinha, mas enfim, eu fui chamada muitas vezes de 3 calças, porque eu colocava 3 calças mesmo, queria ficar com uma coxa gostosa, né? Bonita, assim, botava 3 calças. E uma vez um colega descobriu... Mais uma coisa que vai viralizar é o 3 calças. E um colega descobriu, né? E ele puxou assim,
Bah, tá de três calças e tal. E além disso, eu tinha muita espinha. Então, muito tempo eu fui chamada de choquito. Ó, lá vem choquito, porque as minhas espinhas eram aquelas que realmente pareciam chocolate, né? Então, comigo aconteceu coisa assim. E, além disso, ainda coelho. Que eu te comentei que, inclusive, nós tivemos um coelho. Eu acho que foi por isso. Eu queria ver os dentinhos. Mas o meu era bem, bem coelho. Tanto que eu utilizei até aquele aparelho que era por fora. Então, imagina, era um Robocop chegando na escola. Não tinha condições. Então, eu brincava. Os gatinhos do ensino fundamental, jamais. Eu era a última lá na fila, né? E o meu sonho de pegar o que era gato, até no ensino fundamental, que eu lembro até hoje, o Gabriel Bunda Seca, até um beijo pro Gabriel aí, tá bem, tá casado, tudo. Ficou só no sonho, né? Depois a gente ficou amigo, porque eu mesmo dizia pra ele, depois, que jeito, Gabriel? Aquele jeito, não tinha condições. Não tinha como. Então, assim, mas a gente levava mais na boa, assim, também, até por, de repente, não conhecer a gravidade que eram esses bullying. Sim. A gravidade do que poderia acontecer. Acho que hoje os alunos e os adolescentes são mais esclarecidos com isso. E se de um lado eles ainda fazem muito, de outro lado eles também sabem que podem magoar, que pode machucar. Isso não era esclarecido para nós. E eu me pergunto às vezes, nossa, eles me perguntam muito, tá, Sori, tu sofria com isso? E eu tenho que ser sincero que eu não sofria. Pois é. Eu vou dizer o porquê, tá? Gente, eu sempre levei, assim, as coisas muito numa de não me importar, sou assim mesmo e tal. E tanto que eu sempre converso, porque nós somos diferentes. E eu vejo, por exemplo, alunos em sala de aula, que eu converso com eles e eu digo para os outros colegas, eu digo assim, ó, tu fizeste essa brincadeira, tu viu a cara que a colega fez? Prestou atenção, a colega riu, a colega achou engraçado, a colega entrou na brincadeira ou ela se fechou. Sora, ela se fechou. O que isso significa? Sora, que ela não gostou. Lógico que ela não gostou. E se ela não gostou, de repente ela vai para casa chorar. De repente ela é uma pessoa que sofre calada. E aí eu dou o exemplo meu que eu digo para eles. Diferente de mim, que já falava mesmo, sou choquito mesmo, e daí vai te catar, aquela coisa toda, vai se ferrar. Né? Meus colegas que me conhecem sabem que eu sempre fui assim. Tanto que uma vez aconteceu um absurdo, né? Uma vez eu fui com uma calça, né? Porque nós, há pouco tempo aí, éramos, né, com tudo nos trinques, né? Não que não tenhamos hoje. Não. Mas cada coisa no seu tempo. Claro. Daí a gente tá falando lá. De uns andaimes para as coisas ficar em cima, mas tudo bem. Hoje a gente tá falando da época de escola. Mas fica em cima. Tá tudo, né? As cordas. Então eu adorava andar com aquelas calças bem baixas, parecendo a barriga, tá com tudo. Ainda bem que a gente tem um período para fazer tudo isso, né? E aí eu fiz no período certo. E aconteceu que eu cheguei, fui sentar na classe. Quando tu utilizava aquelas calças, tu sabe, muitas vezes ficava aparecendo um pouquinho do rego ali. Sim. E aí eu tinha a galera do fundão, meus meninos ali principalmente, e eu sentei e começou um zum assim. Olha ali o regão, o rego de fora. Eu ouvindo e copiando a professora no quadro. Olha o rego, não sei o quê. Gente, eu levantei e mostrei o rego para eles e olhei para trás e perguntei, tá, e daí? Nunca viram um rego na vida? Nunca mais! Então, eu explico para os alunos que eu acabava com a festa, né? Se queriam folgar no meu rego, eu dizia, tu não tem rego também. Não, tu tem que formar um curso para jovens superarem isso. Pelo amor de Deus, eu vou inscrever meu filho, inclusive. Então, assim, eu sendo muito sincera com isso, quando eles me perguntam, eu até queria ouvir como é que era para ti isso, mas para mim é coisa virar uma festa. Sim. Eu sempre fui muito dramática, muito sentimental e sempre fui muito pela justiça. Então, assim quando eu via acontecer com alguém, eu estava sempre lá para defender. Eu quebrava o pau, entrava na briga realmente e defendia e fazia um auê. Porém, quando era comigo, eu fingia essa maturidade, fingia, talvez. eu não fingia. Eu fingia algumas vezes e outras vezes eu não conseguia. Eu lembro de chegar em casa, eu tenho até hoje o diário e eu costumo levar, inclusive, para a escola para mostrar no diário de quando eu estava na 6ª, 7ª série. Eu chorava horrores.
Ah, então tu sentia. Eu sentia, porque também daí tinha os crushzinhos também, né? Então, exato, assim, a gente e eu sente era muito. aquela que tinha, assim, ó, um crush a cada semana, talvez. Porque a cada fora que eu tomava, mas daquele, assim, ó, tipo, minha religião não permite, por isso eu não fico contigo, Sim, sabe? sim. Cada fora que eu tomava nesse nível, daí eu tinha que procurar outro crush, né? Então, lá ia eu procurando outro. Era muito fácil de me apaixonar. E aí, acabava sofrendo bastante. Então, assim, love songs. Ah, sim. Arlindo Sassi muito sabe. Ah, Muito sabe. muito foi trilha sonora das nossas Muito foi vidas, meu né? ombro amigo, Exato. sabe? Muito foi meu ombro Começava amigo. às 23 horas, Exatamente. né? A gente tinha que cuidar até porque eu tinha escola no No outro outro dia, mas... Mas eu ficava até a hora das cartinhas. Eu Gostava das histórias. gostava de ver as traduções Isso, as das traduções músicas. e as histórias, isso aí. Então, assim, Arlindo Sassi foi meu terapeuta e o meu diário, né? Aí, trazendo de novo para a época atual, eu vejo, então, essa falta de maturidade dos adolescentes. Nós tínhamos também, mas ainda mais por terem sido, talvez, protegidos muitas vezes. E então, eles não sabem lidar com essas situações. Essa questão da internet, dessa rapidez que as coisas acontecem e do tamanho, né? Porque antes, quem é que sabia que existia a Sabrina Perebenta? Exato. Era o pessoal da vila onde morava. Exato. Hoje em dia, não. A cidade inteira, que o mundo inteiro Passa fica um vídeo, sabendo, dependendo do que quiserem, for. que se quiserem, o mundo inteiro fica Sim. sabendo de ti. E eu acho também que essa geração, daí não sei também se tu consegue perceber, se tu percebe isso também, essa geração, ela veio diferente. Ela veio com... Se antes a gente precisava de um manual para adolescente, agora a gente precisa de um manual 2.0, porque eles vieram numa época onde eles conhecem a nossa adolescência, porque a gente passa para eles as situações, só que eles têm uma outra situação completamente diferente, que nós não conseguimos, por mais que nós adultas interagimos com os adolescentes, a gente não consegue ter a noção de palavras, dialetos e sei lá mais o que existe, códigos que eles sabem e que a gente não sabe. E parece um mundo tão aberto, porque é tudo exposto, mas tem uma coisa, uma comunidade, uma coisa. Tanto é que a gente fica sabendo depois que já nem mais é moda entre eles falar que a gente é cringe, né? Aí a gente vai falar cringe, pronto, já é outra coisa. Outra coisa. E aí, nessa que a gente mergulha, então, na série, né, pessoal? Acredito que esteja na Netflix ainda. Tá, sim. Adolescência. E a gente pode começar daí, inclusive, da tua última palavra aí, a geração que é totalmente exposta, mas é uma geração do quarto, né? Uhum. Eu acho que a gente pode exatamente partir daí, porque é bem como tu falou, fica esse contraponto. É tudo exposto, mas é tudo sigiloso. Sim. É no quarto, né? Uhum. E eu sinto muita falta, assim, porque eu vejo na rotina da Laura, por exemplo, a maior parte é no quarto. Sim. A gente tem que estar pedindo, tem que estar chamando, tem que estar... Se não é no quarto, é no computador, é no tablet, é no celular. E é nas conversas virtuais com 4 pessoas ao mesmo tempo. No computador, digitando no WhatsApp. Então, é bem o que tu falou agora. É exposto, mas ao mesmo tempo é fechado para nós. É fechado para nós. E aí, o que está acontecendo? Exatamente. E aí, a gente mergulha naquele mundo ali que chega a dar uma angústia de assistir a série, de ver que é assim. E mais uma coisa, de perceber, no nosso caso, de sermos professoras, que a escola e o ensino também acontece daquela maneira ali. Exatamente. De uma maneira um pouco triste, né? Um pouco triste. Sim. Um pouco desordenada, uma coisa... A escola, assim como nós, a escola não está preparada. A gente vê isso na série, né? Inclusive, o policial vai lá, entra na sala de aula. Aí, bom, a série já estreou, não tem problema mais com spoiler. Se não quiserem, quem ainda não viu, se por acaso existe alguém que não viu, então para por aqui, assiste e depois volta. Retomando, então, o meu spoiler. O policial, ele entra na sala de aula e ele conversa lá com os jovens, depois vem o filho dele e diz para ele assim, pai, fiquei até constrangido, né, de tu chegar ali e falar com o pessoal, pesquisa Red Pill.
E aí ele vai pesquisar e aí ele vai entender que tem toda uma história, todo um contexto naqueles emojis, naquelas coisas todas que eles estavam se falando ali, né? Exato. E entramos na questão nossa, daí dá para nós ir falando até inclusive as duas coisas juntas sempre aí, porque aí entra a questão dele não aceitar, não ser aceito pela menina. Sim. E como eles têm problema hoje com o não. Uhum. E aí a gente pode refletir sobre o que tu falou antes um pouquinho. Será que é um excesso de proteção? Isso eu me questiono a todo momento. Sim. Claro que, no caso desse personagem em si, ele é um psicopata. Sim. Ok? Aí, trazendo isso para uma dimensão bem menor, né, não vamos dizer assim, não chegando a morte, vias de fato, sim, eles têm um problema com não. Coisa, né? Eles têm um problema de saber que, primeiro, tem alguém para proteger, tem uma mãe, um pai, alguém que vai proteger, e principalmente tem quem não conheça eles, né? A gente pensa que conhece os filhos da gente, a gente não conhece. Não. E aí o que nos resta é tentar entender, tentar dialogar. E aí entra uma outra coisa que talvez seja muito, muito polêmico que eu vou falar agora, que foi, por exemplo, a religião. Eu procurei, conversei contigo isso, inclusive na escola, eu procurei grupos de jovens em que eu achasse que talvez o meu filho poderia frequentar. A questão era encontrar um lugar onde ele pudesse encontrar pessoas e que nesse lugar eles tivessem valores ali que eu acho que condizem um pouco com o que era a minha adolescência, com essa coisa um pouco mais inocente ou um pouco mais saudável, né? E ter esse contato, principalmente ter isso como regra, sabe? Que ele fosse tal dia lá e saísse. É uma forma de, talvez, ele socializar sem que eu deixe ele na rua. Aí tá, eu buscando uma solução para tentar proteger o meu filho, para que ele não sofra. E, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que esse excesso de proteção talvez seja um motivo. Que por louco isso que a gente falou, que não tem um manual. Uhum. E essa parte nós até gostaríamos, né? Que viessem psicólogos, o pessoal da área que puder entrar em contato conosco aqui, nós gostaríamos muito de receber, porque aí nós também temos as nossas dúvidas, os nossos anseios, e nós conversamos diariamente sobre isso, de como é difícil ter um adolescente hoje em dia, de como é difícil criar um filho hoje em dia. E aí, por essas questões que nós estamos falando e por diversas outras questões, porque, veja bem, o menino ali, ele é psicopata. E a família, em nenhum momento, percebeu. Nem a família, nem as pessoas ao redor, nem o próprio amigo, porque o amigo deu a faca para ele, mas o amigo pensou que ele ia só ameaçar, ele ia dar um susto. Pensou. Imagina, que ele ia dar um susto só. Não que ele ia matar a menina. E com aquela violência. 14 facadas, se eu não me engano, alguma coisa assim. Foi um número assim... Bom, eles todos ficaram horrorizados. Sim. Então veja como é uma situação que nos pega a todos desprevenidos. Todos não sabiam o que fazer muito bem com ele naquela delegacia. Um menino tão jovem ali. Também tem isso, né? A gente vê também assim, ó, todo aquele tratamento com um afeto, né, com ele, com carinho, com aquele olhar, porque ele tem uma carinha de anjinho, né? E aí esse tratamento, e trazendo para a nossa realidade aqui do Brasil, a gente não tem isso na polícia, na delegacia. Isso é uma característica de lá. Aqui o negócio é bem mais embaixo. Que vai entrar dentro da delegacia e tu já vai... já vai ser tratado de uma outra forma. Já vai ser tratado de outra forma. E aí, pronto. Aí eu não sei também. Aí é um assunto talvez para outro programa. A gente saber se lá dentro se constrói ou se desconstrói. Né? Até então, minha opinião de pessoa que pouco sabe, se desconstrói. Tomara que eu esteja errada. Não é fácil, a gente fica... Assim, um assunto assim, é tão polêmico, gente, que hoje aqui nós teríamos que ter uma interação bem forte aí, né? Se pudesse, porque... É
É difícil. E levando lá para o mundo da escola, daí a escola despreparada, eu tenho situações que já vi em escolas, em outros tempos também, meus familiares também, que passaram por certas situações complicadas, onde hoje em dia, por exemplo, tu tem um apoio da tua escola quando tu tá falando sobre sexualidade, sobre racismo. Total apoio. E aí tu tem total apoio. Total apoio. Da escola, e todo mundo sabe essa cartilha de cima a baixo. E não estou dizendo que não devam saber. Nós temos o dever de saber. Nós temos o dever de orientar, porque muitas vezes essas crianças não têm quem as oriente em casa. Ok. E aí, só que essa balança ela tem que estar equilibrada, porque daí tem essa parte sentimental, tem a parte física também, né? Eu, por exemplo, a minha questão com a psoríase, ela era muito física. E eu nunca tive um professor que me questionou sobre isso. Nunca nenhum professor olhou para mim e disse assim, que é isso que tu tem? E eu já vi pessoas passando por essa situação, de professor perguntar. Tá, mas o que é isso que tu tem? Uhum. E usar palavras. Palavras grosseiras sim. Na hora de falar. E aí tu questiona da escola, a pessoa foi lá, questionou da escola, tá, mas e aí? E a escola não sabe lidar com isso. A escola pensa que sabe. E aí o adolescente tem que aprender a lidar com isso. Uma coisa que nem nós adultos, nem o pessoal da escola, né, e não sabe lidar, e o adolescente vai ter que lidar com isso. E ele que se vire. Mais um desafio para ele, né? Sim. Além dos que ele já passa, sim. Além do que ele tenta encontrar o seu lugar, porque na verdade nessa fase eles estão tentando encontrar esse lugar, e isso entra muito as redes sociais, sim. E entra o que tu falou antes lá, é um mundo na rede social que é perfeito, as pessoas são lindas, são maravilhosas. Sim. E a gente entra aí com meninas hoje que são lindas, maravilhosas, e quando tu vê, estão passando por um bisturi. Exatamente. Sei lá, com 15, 16 anos. E aí, se tu falar que são lindas, não, elas não aceitam e dizem que não é sim. Aquilo ali. Completamente distorcida. Porque é uma realidade. Não se aceitam. É uma realidade do filtro nessa. Uhum. É uma realidade do filtro. Tanto que, por exemplo, a minha filha fica braba, porque a Laura muitas vezes usa filtro sempre necessidade. E diga-se de passagem aqui, que ela sabe que eu tô sempre dizendo, não tem necessidade nenhuma. E eu peço, às vezes, para colocar um filtro nas olheiras. Uhum. Mas de cansaço. Sim. Mas eu digo, como é que eu vou aparecer com filtro sendo outra pessoa? Elas aparecem outra sim, pessoa. Outra aí pessoa. Tu conhece, não é fulano, mas... Então, tava muito montado, tava muito maquiado, porque é filtro. Sim. Quando saiu aquela tentativa do pessoal de tirar os filtros, eu fui super a favor. Minha filha enlouqueceu. Disse que eu tava ficando sim. Louca pensando desse jeito. Sim. Se os filtros trazem um monte de coisa boa, traz um monte de... Tudo bem, pode trazer, mas desmedido como eles estão utilizando, se transformando em outra pessoa, foi o que eu disse pra ela. A minha opinião é que se tu tem que te transformar numa outra pessoa, né? Sim. Não pode ser bom. Sim. Pode ser bom para um reparo. Para uma coisinha ali, como eu peguei e falei agora. Para te transformar, como elas sim. Fazem. Aí depois estão querendo se cortar. Eu já, pessoalmente, perdi mais de uma amiga que não aguentou na sala de cirurgia. E que não necessitavam. Sim. Sabe? Pessoas lindas, pessoas incríveis, assim, que a gente fica... Perdas que não precisariam. Sim. Quem sabe aí seja o momento da gente refletir, então, né, pessoal da educação, que se inclua dentro do currículo uma disciplina referente a essa parte mais sentimental, a essa parte, né, de comportamento, que isso seja... Porque... Não tem como voltar atrás. Não tem como tirar todos os filtros, como tu era a favor. Não existe. A gente não vai conseguir... Esse mundo não é mais nosso. Esse mundo é deles. Eles estão se preparando para assumir. Sim. E nós vamos começar daqui um pouco a largar. É isso mesmo. E é isso aí. E faz parte, sabe? Quem sabe a gente consiga, então, desde o início, dar esse suporte.
dentro da escola, que é o que hoje em dia o professor já faz. Como a gente sempre fala aqui, o professor, ele é o professor, ele é o orientador, ele é a segunda mãe, ele é o segundo pai, ele é o amigo, é o psicólogo. Assistente social, médico, tudo. É o professor. E essa importância, assim, eu vivo conversando, até porque os maiores, né, sabe que daqui a pouco estão indo para uma sociedade, para o mercado de trabalho, eu digo para eles assim, cara, a importância de tu ter uma essência e ser autêntico. Uhum. Não vai adiantar atualizar o teu cabelo, se o teu cabelo é de tal forma, não vai adiantar. Tu não vai te transformar na tua colega, tu pode achar tua colega linda. Uhum. Eu posso te achar linda, Sabrina, mas eu não vou ser Sim. tu. Quantas pessoas tentaram Tatiana, botar a boca da Angelina Jolie e ficaram... Não adianta, gente. Não, né? Então, é importante tu gostar de quem tu é. Sim. E é importante tu saber que na vida vai ter os mais lindos, Sim. os médios. E conversar sobre isso, porque quem sou eu? Eu vi uma atriz, esses dias ela falou que a única coisa que ela fez, ela mexeu nas orelhas e ela fez, eu acho que a papada. O rosto ela não mexeu nada, porque ela disse assim, eu parei e pensei assim, quem você é? Na velhice. E hoje ela tá se vendo, ela tá vendo, nossa, que legal, e que bom tu aproveitar. Eu sempre lembro de uma família, quando eu era pequena não, era guria, eu tinha 15 anos, e tinha uma família, mãe, pai, uma filha, outro filho e gêmeas, 7 pessoas. Morreram no carro, no acidente, na volta de um Natal. E eu lembro que daí o nosso ano novo lá na vila foi muito triste a respeito disso. E eu lembro que a menina, ela iria fazer 15 anos naquele ano, né, que estava para vir. E ela não fez. E ela era uma menina que, assim, quando tinha desfile de beleza lá, a gente costumava fazer e tudo, ela ganhava sempre. Eu ia lá para ganhar e tudo, mas era só na minha cabeça que eu ia ganhar. Ela ganhava sempre. Ela era uma menina que todo mundo queria, e simples, e tão bonita, tão querida, e ela não fez. E de lá para cá, eu sempre disse, eu tenho para mim assim, ó, graças a Deus que eu faço, que eu completo cada ano da minha vida. Exato. Então, assim, ó, a ruga que eu vou ter, as rugas, um monte de ruga, um monte de cabelo branco, ela não teve, ela não vai ter. Sabe? Então, assim, que eles possam, que os jovens possam pensar sobre isso e que a gente tenha, então, de repente, na escola, momentos que se fale sobre isso e que sejam frequentes. Mas teria que ter. Na verdade, assim, ó, eu lembro que eu até escrevi um projeto que ele veio ali do período da pandemia, um pouquinho depois da pandemia ali, que foi didática da afetividade. Porque sempre me incomodou muito essa questão do aluno estar ali na escola, mas nesse sentido, eu sei que ele tem que ter o conhecimento livresco, eu tenho que apresentar para ele a língua portuguesa, e toda a história, e toda a geografia, e toda, né? Nós, como o corpo docente ali, como professores. Mas hoje a família não é a mesma, sabe? Hoje os jovens não são os mesmos e os pais têm que sair para ganhar o pão de cada dia. E eles ficam sozinhos. E nesses sozinhos que eles ficam ou é aqui ou é na rua, né, com os amigos, sendo orientados pelos amigos que também não sabem, ou na escola sendo orientados pelos colegas que falam as mesmas coisas que eles. Então eles ficam num limbo, perdidos. E as meninas têm muitas dúvidas sexuais, por exemplo, que me perguntam, os meninos também. Eu tive um menino, não faz muito, que me perguntou o que era porra, gente. Porque os colegas falavam na sala de aula, falavam. E aí, um dia, ele falou, mas eu vi que ele falou assim, titubeou, e eu perguntei. Fulano, a senhora vai te perguntar uma coisa, tu sabe o que é? Não, senhora, eu não sei. Tu pode me dizer o que é? A turma toda começou a rir. Parei tudo e disse, escuta aqui, ó, eu tenho certeza que a dúvida que ele tem, vocês devem ter alguma dúvida. Aí ficaram quietos, ficaram ouvindo e depois veio outras dúvidas. E aí no final eu só falei para eles assim, eu digo, pois é, era só esse colega que tinha dúvidas?
Ou vocês todos, como adolescentes, têm dúvidas, têm coisas que querem saber e não perguntam. Ficaram tudo refletindo sobre isso. Porque é muito fácil, tu para ser inserido na sociedade, nos amigos, é bem como tu falou, tu ri de coisas que tu não quer rir. Sim. Tu faz uma brincadeirinha que tu não quer. Tu acaba tendo ações, às vezes, que não quer. Tu que te transforma numa pessoa que tu nem queria ser só para ser aceito. Faz um bullying com o teu colega que tu não queria fazer. Muitas vezes tu tá vendo que tá errado, mas para tu ser aceito naquele grupo. E isso é de geração para geração, isso aí faz parte. Não adianta. O que vai fazer a diferença é como tu falou agora, essa formação, essa orientação e esse domínio do saber quem tu é, ser autêntico e dizer, bom, cara, tu é um palhaço que gosta de fazer isso com o teu colega, eu não sou. Eu não acho legal isso aí. Então é isso que eu digo para eles, isso que faz a diferença. Agora, o teu colega é brincalhão e tal, como eu dou exemplo para eles. Eu nunca levei numa ruim. Mas aí vocês têm que aprender a detectar também. Isso é uma questão de estudo, isso é uma questão de ter um olhar para o teu colega, ter um olhar para outra pessoa. Sim. Porque os sinais mostram. Tu mostra com sinais corporais, tu mostra com expressões faciais, se tu gostou, se tu tá alegre, se tu não tá. Só que eu digo para eles, é uma questão também de tu compreender e fazer a leitura do outro. Sim. Agora tu fica ali rindo, haha, dando gargalhada, tu vê que a pessoa se fechou, pô, tu continua. Eu digo, tu é um palhaço. Tu vai me desculpar. Porque é só tu que tá rindo. É tu e os outros babacas que estão do teu lado. Mas e a pessoa tá se agradando? Eu digo pra eles, a brincadeira é legal quando tá todo mundo rindo. E quando tá todo mundo rindo de verdade. E folgando de verdade, fazendo daquele momento um momento alegre. Agora, se não, eu digo pra eles, do contrário, não vale a pena. Sim. Então são todas essas coisas. Só que voltando para a série, então, que é o que a gente está falando. Os pais também não conheciam muito bem esse filho. Sim. A geração do quarto, e aí? É a geração do quarto contra a geração dos cantinhos. Esses dias eu estava conversando também com uma colega nossa e eu disse... Eu lembro que... Porque eu fiquei apavorada. Casal de jovens se agarrando, se beijando. Não, eles não estavam se agarrando, se beijando. O negócio estavam já se engolindo. Na minha frente, num show, eu tava com meu filho, levei meu filho, meu marido, e eram duas meninas e elas se jogavam para cima de mim. E elas se jogavam para cima de mim, porque estava tudo apertado, uma multidão, e não era só elas, e tinha outros ali e tudo, e eu pensei assim, meu Deus, mas o que é isso? Aí eu pareço uma quadrada, sabe? Uma velha coroca, pensando assim. Mas aquilo não estava... E eu reparei que não estava incomodando só a mim, estava incomodando pessoas que estavam na volta, estava incomodando até meu filho, até meu marido, todo mundo estava incomodado com aquilo ali. E não era pelo fato de ser duas meninas. Isso aí pouco importa. Sim. O que era o comportamento. A falta de postura. Exatamente. A falta de saber o lugar, a hora e como. E eles pensam que a gente não fazia esse tipo de coisa. E aí que a minha mãe não esteja assistindo hoje, mas eu era dona de ir pro cantinho. Sim. Eu lembro disso. Era numa praça, atrás de uma árvore que a gente namorava. Né? Atrás do carro, num bequinho no cantinho, a gente beijava, a gente fazia... Tudo que vocês fazem, a gente fazia. Eles acham que é novidade, eles acham que nunca aconteceu. A única coisa é que tinha essa privacidade com o momento. Saber a hora, saber o local, saber com quem. Exatamente. Eu te contei a história de engolir cigarro, pra minha avó não ver, de não falar bunda na frente da minha avó, falar poupança. Se falasse bunda, meu Deus, entende? Sim. Então, eu sabia a hora, e é isso que eu digo pra eles, Sim. vocês têm que saber a hora, cara. Vocês têm que saber a hora que tu tá com o professor, com o teu pai, com a tua mãe. Teu pai e a tua mãe não são teus amigos. Sim. E eu digo pra Laura isso. Eu sou tua mãe, eu não sou tua amiga. Tem que saber a hierarquia. Sim. E eles perderam isso. Eles chamam a gente de tu. Não é assim? É assim. É de igual para igual. Eu digo, onde isso? Já que já se viu? Não, às vezes até passa, né, de igual para igual, porque eu tenho aluno que chega para mim e pergunta quem tu pensa que tu é. Pois é, então tu veja. Porque isso eu mandei sentar, porque tava pediu para sentar. Não, daí até digo, mandei, tu vai sentar agora.
A primeira vez, claro, a primeira vez foi pedindo, mas... Exato. E aí não vai. E aí, o que acontece? Aí eu fecho a porta, porque eu tô dentro de uma sala, conversando com a coordenadora, com outro aluno que precisa conversar, e tudo. E a criatura ali vai e começa a chutar a porta. Aí. Né? Então... E cadê o respeito contigo, com a tua aula, com a tua pessoa? Sim. Que tá ali trabalhando, sabe? Então é isso que eu digo pra eles. Então uma coisa é muito... E assim, ó, TikTok, Instagram, tudo bem, faz parte, como tu falou, o mundo é deles, Sim. é deles. É o playground deles, né? A gente tinha na rua, eles têm... muita coisa ali que não serve pra nada, e tô falando aqui, pessoal. Falando aqui, serve pra desconcertar um ser humano. Ser humano que fica o dia todo, dependendo do conteúdo, ele fica desconstruído como pessoa. E quanto mais eu vejo, quanto mais passo tempo assim, eu estou vendo também que está surgindo cursos para adolescentes, psicólogas realmente voltadas, assim, coaches de adolescente. E eu acho isso muito interessante, acho muito legal. Eu chego a pensar, às vezes, sabe? Será que seria legal para o meu filho ou para pessoas próximas também, sabe? Eu tenho achado bem interessante. E o cerne da questão toda... Eu tenho um momento que eu passei na minha vida muito difícil, que foi quando eu perdi a minha filha, né? Eu estava numa gravidez, 6 meses de gestação, de 5 para 6, e eu perdi a minha filha. E logo veio a pandemia, eu já falei isso aqui também no canal, e eu estava sozinha. Bom, para não surtar, não enlouquecer também, eu entrei num grupo de WhatsApp, que eu entrei pelo Facebook, de Mães de Anjo. Lá eu fiz amizades para a vida. Porém, eu comecei a ver muito isso, mães que perderam os seus filhos, mães que os filhos tiraram a própria vida. E o medo que elas tinham disso acontecer de novo com outro filho, o medo que a angústia, o pavor, o sentimento, a dor delas, assim, que numa conversa de WhatsApp tu conseguia sentir isso, e que se apegavam na doutrina espírita, na crença de continuidade da vida, para não enlouquecer, sabe? E aí eu lembro que eu fiquei muito paranoica com isso. Então, assim, converso muito com meu filho está inclusive aqui no estúdio para não deixar a mãe mentir, né, filho? Converso muito com ele e falo assim, pelo amor de Deus, nunca faça isso com a tua mãe. Pelo amor de Deus. Eu acho que é a coisa que eu tenho mais pavor. E essa série me fez pensar muito sobre isso. Que mundo é esse que eles estão dentro do quarto? E aonde esse mundo pode levar eles? Né? Se é para um mundo de crescimento, ok, eu acho uma maravilha. Meu filho mesmo, ele edita nossos vídeos, né, Tati? 2, 3 minutos ali no celular, ele sabe fazer o que eu não sei fazer, que eu teria que fazer um curso para fazer. Sim. Então, assim, é muito bom, mas tem esse outro lado. E aí, assim, próximo de casa, eu tenho 3 jovens que findaram com a vida. 3 jovens, e isso agora há pouco tempo, isso de 2020 para cá. E eu lembro de um caso que foi muito próximo de onde eu moro, que eu consegui ouvir o grito da mãe quando ela descobriu a jovem. Então, assim, aquele grito, pessoal, ele corta o coração da gente que ouve. O negócio não é... Bom, não tem como dizer que o negócio não é fácil, né? Não é. Não tem explicação para isso. Então, assim, eu acho que o medo que os pais tiveram e a luzinha que acendeu com essa série culmina nisso, assim, sabe? Chega... Para onde estamos indo com esses adolescentes, Sabrina? Essa pergunta fica ali. Sim. Para onde? Esse é o caminho? Uhum. Está certo? É um mundo que tem que ser dentro do quarto? Está faltando supervisão? Mas deixou claro que alguma coisa está faltando. Que a gente precisa entender esse mundo de vocês, adolescentes. E não é por mal. Quando a gente diz que a gente precisa entender o mundo de vocês, é porque passamos também pela adolescência, estudamos a adolescência, sabemos que existe todo um processo de maturação do cérebro que envolve toda essa bomba de hormônios e tudo. E
E, além disso, vocês têm todo esse externo para lidar. Nós sabemos que isso é difícil, que isso não é fácil. Nós vemos adultos errando com vocês. Nós que observamos a escola, muito antes de eu virar professora, eu vi os erros na escola. Filho, sobrinha, enfim, filhos de amigas, vi as pessoas errando com os adolescentes. Muitas vezes eu errei também. Como eu disse, até a superproteção é um erro, porque não deixa vocês crescerem, baterem as asas. Mas eu acho que o mais importante é a gente deixar muito claro para todo adolescente que, porventura, assista o nosso podcast, que tudo isso é por amor. Essa preocupação, ela é por amor. Porque quando nasce um filho, né, nasce uma mãe, e tem essa ordem da vida, né? Da gente, os pais irem primeiro, depois os filhos, e obviamente o que eu não quero para o meu filho, eu não quero para o filho do outro. Então, né, ali aconteceu uma coisa que uma menina, uma jovem, se foi. Sim. Ela não teve chance de descobrir que ela estava errada, que ela era vou falar aqui, uma otária falando do menino e tudo, que ela foi inocente, adolescente demais, imatura, ao colocar uma foto dela, expondo uma foto dela para alguém, que esse alguém foi um babaca também, espalhando essa foto. E ela não teve chance de ver tudo isso. Então, por uma atitude de um jovem psicopata que a família não conseguiu identificar isso. Agora, tem uma coisa assim também, aproveitando aqui, falando aí, me veio que é uma coisa assim, ó. Hoje, quando eu estou lecionando, que a gente para falar sobre qualquer assunto com adolescente, como eles têm muita informação sobre tudo, sobre todos, é tudo muito rápido, como tu falou, eles veem toda essa coisa errada que está no mundo, sabe? Uhum. E muitas vezes eu consigo sentir essa dor deles em se questionar se vale a pena ser o mais correto, o mais verdadeiro, ou não, Sor, é tudo assim mesmo, é político que é errado, é o homem que é machista, acontece tudo isso que está acontecendo, é a gente sofrendo. Então, eu vejo essas dúvidas neles, e como isso me angustia, porque a gente também está numa sociedade, está passando tudo isso e também está sofrendo tudo isso. Sim. Então, às vezes, eu fico assim, ó, ai, meu Deus, eu tenho que respirar agora e ter uma convicção que tu tira lá do pé para dizer para eles que é assim vocês ainda. têm razão. Vocês têm razão. Mas, olha só que legal. Somos duas pessoas de uma época, né, atrás aí de vocês, que estamos lutando hoje para garantir um futuro melhor para vocês. Então, contem com essas aliadas, e não somos só nós, existe muita gente assim. Vocês sabem que existem muitas pessoas boas no mundo. E, além disso, daqui um pouco, essas pessoas aí, se esse é o problema, daqui um pouco essas pessoas, como eu disse, que estão aqui hoje, vão entregar esse futuro para vocês. Vocês vão estar tomando conta disso. Então, semeiem hoje para plantar depois. Tenham certeza que é como a gente fala do que é certo, do que é verdadeiro, do acreditar, do ser autêntico, do acreditar que tu pode sair, ser bom, ter bom caráter, conseguir fazer a tua vida, tuas coisas em paz, com tranquilidade. Sim. E não se envolver em muitas situações aí que eles veem na TV, que eles veem nas redes sociais, que eles questionam, que eles ficam na dúvida. Enfim, porque isso a gente entra naquilo que a gente falou antes, que não tem receita. Mas tem a questão de, além de sermos mães, por exemplo, sermos professoras e querermos de coração melhor para todos eles, né? Sabe? Sim. Então, entra isso. Acho que nesse podcast, assim, se tu me perguntasse, Tati, deixa uma mensagem, assim, seria essa, que o que a gente faz como seres humanos ali, até não vou colocar as nossas funções como mãe ou como professora,
mas que é com verdade, que é com coração e que é querendo que eles sigam o melhor caminho. É querendo que eles sejam melhores do que a gente conseguiu ser. É querendo que eles amadureçam, que eles construam uma vida plena. E plena, quando eu digo para eles, eles sempre vêm assim, senhora, pleno é ter dinheiro. Não necessariamente. Eu conheço gente que é cheio do dinheiro e não é pleno e que tem problemas. Sim. Então, todas essas questões do dinheiro, tu veja esse luxo, esses carrões, essa maneira de se vestir, esses clipes, eles ficam pensando. Então, se tu perguntar, sei lá, de 10 adolescentes, o que tu quer ser? 2 quer ser influenciador. No mínimo. E olha, grandes influenciadores que nós temos passando por dificuldade, por problema. Exatamente. Pessoal que tem que se afastar da mídia. Pessoal aí da música internacional passando por isso também, tendo que ir para a clínica de reabilitação e... Enfim, então, realmente, não é o dinheiro. O dinheiro não traz... É que nem antigamente eu ouvia muito isso, assim, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris. É bem verdade. Mas você vai sofrer. Vai sofrer, vai ter problemas. Vai ter problemas em maior quantidade. Sim. Vai ter que nem eu digo para eles, passou do salário mínimo, gente, é padrão de vida. E aí cada um dentro do seu padrão vai gastar. Da maneira que pode gastar. Uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas... Plenitude, então, é tu poder conseguir deitar a tua cabeça no travesseiro e dormir. Plenitude, para mim, é passa. É passa. Saber que tu fez o teu melhor durante o dia, E que no outro dia tu vai continuar tentando fazer o teu melhor. Que tu foi honesta, que tu foi leal com as pessoas. É isso. Exatamente. E isso eu digo para eles, assim, vocês vão sentindo isso à medida que vão vivendo. E à medida que vocês vão enxergando que é muito... Que as redes sociais são boas para uma pesquisa, para ver alguma coisa legal e tal. Mas não para se espelhar em como ser um ser humano, porque cada um deles vai ser um ser humano diferente, entende? Sim. E é nesse aspecto que eu digo da autenticidade. Sim. Porque um vai ser mais introspectivo, outro mais extrovertido, mas vai ter a sua graça, vai ter o seu valor, vai ter a sua boniteza. Sim. Eu brinco com eles direto, eu digo, gente, até os 30 anos vocês vão ficar sempre mais lindos, mais gostosos, mas tudo, não tenho medo. A vida é uma parábola, eu digo para eles, vocês estão aqui ainda, estão subindo. A Sora já está lá, quase no meio. Depois... Não se preocupem com isso, vivam. Façam um estilo de vocês. Usem a roupa que vocês querem usar. Não porque a marca tal disse, a loja tal apareceu que eu tenho que comprar. Não, mas porque vocês têm que achar o estilo. Porque enquanto vocês não acharem, vai ter essa angústia. Vai ter esse, não sei qual é o meu lugar no mundo. E faz parte da adolescência, estudamos isso bastante, faz parte da adolescência. Demais. Esse momento dos 13 anos ali, até uns 15, 16, claro que agora a gente tem uma adolescência mais tardia, que se fala muito sobre isso, né? Cangurus, os filhos cangurus. Os filhos cangurus. 35, 40 na casa da mãe. Exatamente. Então, assim, mas faz parte. E é nessa época ali, 12, 13 anos, que vocês vão começar a tentar se descobrir. Aí que vem aquele negócio das tribos, tem uma que foi mais hippie, a outra que queria ir para outro lado. Não sei e as inseguranças estão aí, sabe? Nesse momento tá aí, e é nesse momento em que eles têm que começar, que eu digo para eles assim, ó, nesse momento vocês têm que começar a ter coragem. Porque vai ser nesse momento que vocês vão começar a se colocar. Ah, não, fulano, tu é punk, mas eu não acho legal, eu tenho punk, mas para mim não fica tão legal. Mas eu sou teu amigo. E a gente pode ser da mesma tribo. E se eles soubessem que é esse que se destaca, né? É esse que vai contra, que acaba se destacando. Exatamente. É aquele que vai amadurecendo mais rápido, aquele que vai trilhando, né? Que vai colocando os seus pontos ali de uma maneira mais verdadeira e que vai se assentando como pessoa. Que aí as pessoas, fulano é assim. Exatamente. Mas fulano é assim porque o fulano teve uma construção. Nós temos que ter uma construção. E a gente vai ter medo o resto da vida. Eu falei, né? Eu fiquei muito nervosa com a estreia do nosso podcast. Eu me perguntei muito se era isso realmente para a gente fazer. Eu tive medo. E aí eu lembrei de frases de pessoas, grandes pessoas, personalidades da humanidade, da história, que falavam que o teu sucesso, ele tá ali a um passo.
né? Quando tu chega naquele, assim, eu não aguento mais, eu não sei se vai dar certo, eu acho que eu vou desistir. Talvez é aquela forcinha só que faltava para vir o sucesso. Então, que fique para os adolescentes isso também. Passa, gente, passa. Eu também pensei que não ia passar todas as minhas dores, tive muitas, pensei que não ia superar nenhuma delas, mas a gente supera. Vale a pena viver, vale a pena a vida, vale a pena tu ser bom, vale a pena tudo que tem de bom nesse mundo. Se tu olhar para o lado e tu vê uma criança nascendo, um sorriso de criança, se tu vê um idoso curtindo, né, com plenitude a sua velhice, vocês vão conseguir ver que vale a pena. Essa mensagem, assim, tu falou agora é fabulosa, é isso, sabe? Assim, para fechar, é isso, sabe? A gente tem que acreditar, a gente tem que ter... Eu digo ter fé em alguma coisa, e quando eu digo para eles, eu digo cada um de vocês vai se construindo, vai tendo a sua fé também, porque a gente tem que acreditar que tem alguma coisa maior que nós aqui. E procurem uma ajuda energia, também. Né? Enfim, e que vale a pena. Vale a pena. A dor de todos nós é real. Procurem ajuda se sentirem realmente. Que não conseguem, né, lidar com as emoções, com os sentimentos, exatamente. Isso é muito importante. Isso a escola tem que estar atenta também quando enxerga. Isso nós como passa, como mas pais, é real. como mães, passa, mas exatamente, passa, mas é um momento ali que às vezes é crucial a intervenção de alguém para ajudar, para orientar. Enfim, não é fácil, não, gente, não é fácil. E viver não é fácil. Viver não é fácil. Não posso mentir para vocês aqui. Não posso mentir. Disse que ia ser? Né, que ia ser fácil, mas que vale a pena. Vale. Viver vale a pena. Vale a pena. E fazer essa construção toda, que é como tu falou, até chegarmos nas nossas cicatrizes, nas nossas histórias que a gente contou aqui no podcast até agora, até a nossa construção, até chegarmos aqui. Valeu a pena. E como a gente já conversou sobre isso. Superou isso, né? E que tudo passou, tudo passa. Por isso que eu digo, calma que tudo passa, aproveitem bem as alegrias e se está triste, vai passar. E hoje temos aqui, então, a Três Calças apresentando o programa e a Perebenta apresentando o programa. Exatamente. Vencemos na vida. Vencemos na vida, amiga. Aí, vencemos. É isso aí, pessoal. Um beijo, então, para todos. Sigam, curtam, compartilhem. Deixem um comentário aqui abaixo do vídeo. Pelo amor de Deus, deixem comentário. Passem para nós aí um feedback para a gente saber se estão gostando, se não estão gostando, o que vocês gostariam de ver aqui no programa. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigada. Até a próxima, então. E assistam, curtam e compartilhem aí o nosso Sala Aberta.